A minha mãe sofreu muito, eu era terrível, eu era uma pessoa terrível. Eu caçava muita confusão, eu brigava muito nas festas. É, acho que ninguém nunca me matou e acho que porque Deus ele tinha uma obra mesmo, uma promessa na minha vida. Irmãos, a nossa vida era um inferno dentro da nossa casa. Os meus filhos iam crescendo, ia vendo porque ele me batia, meu esposo me batia. Eu batia nele, ele bebia, ele usava droga, eu bebia. Irmão, dentro da minha casa era só Deus para ter misericórdia. Era um ninho de diabo, irmão, que só Deus mesmo que teve misericórdia das nossas vidas. O inimigo queria porque queria nos cefar, queria porque queria nos matar. E meu esposo me batia. Irmão, chegou uma vez que meu esposo me bateu tanto que de facão. Ele me bateu de facão. Ele só não me matou nesse dia. Quando eu ia visitar meus filhos, irmão, quando eu saía de lá, eles não queriam que eu viesse. Eles começavam a chorar. Dizer, mãe, não vai, não me deixa aqui. Eu quero ir também. Irmão, isso dói muito na gente, sabe? Dói demais, irmão. Não desejo isso para ninguém. Paz do Senhor Jesus para todos. Eu quero aqui, primeiramente, agradecer ao meu Deus que me deu esta oportunidade de hoje eu estar aqui para me compartilhar com cada um de vocês o meu testemunho. Testemunho de quem eu era e o testemunho de quem eu sou hoje na presença do Senhor Jesus. Se hoje eu estou aqui, porque o Senhor me resgatou, porque o Senhor me chamou e porque Ele me escolheu como filha. Amém? Meu nome é Ivoneide Macedo da Silva, eu sou aqui da cidade de Castelo do Piauí, eu sou piauiense. E eu quero também aqui agradecer ao canal Semeando Vida por essa oportunidade que eles me concedem de eu estar contando o meu testemunho para você. Não saia daí, fique aí, porque eu creio que muitas almas, muitas pessoas vão ser impactadas com o meu testemunho. Primeiramente, eu quero começar contando o meu testemunho desde a minha infância, porque já começa na minha infância, né? O meu pai, ele era alcoólatra, ele começou a beber desde os 17 anos dele, de idade. Ele casou com a minha mãe teve 8 filhos, teve 4 mulheres e 4 homens. E desde o começo, irmão, desde eu nova, eu já vi o sofrimento da minha mãe. Meu pai era daqueles que bebia muito. E ele, irmão, ele bagunçava tudo dentro de casa. Ele humilhava a minha mãe, ele queria matar a minha mãe, ele escorraçava a minha mãe de dentro de casa, ele expulsava ela na base do facão, irmão. Lá não tinha negócio, não. E nós fomos crescendo, irmão, e fomos vendo o sofrimento da nossa mãe. Nós chorávamos para um lado e a nossa mãe chorava para outro. A minha mãe sofreu muito nas mãos do meu pai, né? Meu pai hoje, ele faleceu, já faz uns 5 anos que ele faleceu, né? Mas ele não deixou de beber, ele morreu praticamente bebendo, né? E meu pai era muito ruim para os filhos e para a esposa dele, ele estando bêbado, né? Mas meu pai estando bom, ele era uma pessoa muito boa. Mas quando ele estava bêbado, irmão, ninguém dormia em casa. Quando meu pai começava a vir gritando, bêbado nas estradas, ali a nossa mãe já pegava nós e ia por mato, irmão. Nós dormíamos no mato. Não conseguia ficar em casa porque ele não deixava, porque ele queria matar todo mundo, irmão. E ali, irmão, eu fui crescendo, fui vendo aquela situação. Meu pai levava bebida para casa, oferecia para a gente bebia. E ali tudo começou o sofrimento do alcoolismo. Eu também comecei a beber, né? E chegou uma certa idade, irmão, e ali a gente viu o sofrimento da minha mãe, a gente viu o desrespeito, meu pai não respeitava, queria matar, era xingamento, era humilhação, era tudo. E nós crescemos, irmão, no meio de um ambiente terrível, terrível. Coisas terríveis aconteceram, porque tem coisas que eu não conto porque não tem como contar, mas foi muitas coisas que aconteceram, irmão.
E assim, eu fui crescendo no meio daquele ambiente, a gente foi se tornando rebeldes, com raiva, porque a gente tinha raiva que meu pai humilhava muito a minha mãe. Chegou uma certa idade, irmão, dos meus 19 anos para 20 anos, eu já bebia. E às vezes meu pai me dava ordem, quando eu queria ir para uma festa, eu não ia porque ele me dava a ordem, dizendo que não era para mim, eu não ia. Chegou uma certa idade, um certo tempo, que eu disse para ele, cheguei perto dele e disse para ele assim: a partir de hoje, pai, você não manda mais na minha vida. Eu já estava bebendo, irmão, já tinha bebido, né? Eu saía por bar, irmão, ia beber, eu ia me prostituir, eu ia pegar no que era lei, porque ali eu já pegava nas coisas dos outros. Se eu visse alguma coisa ali, eu já pegava. E eu começava a beber, me prostituir, a escola eu abandonei. E nesse período, irmão, eu engravidei da minha filha, né? Da minha filha mais velha, que hoje ela tem 17 anos. Porque ao total, irmão, eu tive 7 filhos no total. Muito filho, né? Eu tive 7 filhos. E eu engravidei da minha filha mais velha ali no mundo, ali não sabia quem era o pai da minha filha, no mundo da prostituição, no alcoolismo, e ali começou tudo. Depois, irmão, eu conheci outro rapaz, eu engravidei também, e assim eu tive 2 filhas, que hoje não é do meu casamento, 2 filhas de pais diferentes. E ali tudo começou a minha história. Eu dei muito trabalho para minha mãe. A minha mãe sofreu muito, meus amados irmãos. Ela chorava. A minha mãe sofreu muito. Eu era terrível. Eu era uma pessoa terrível. Eu caçava muita confusão. Eu brigava muito nas festas. Acho que ninguém nunca me matou. E acho que porque Deus ele tinha uma obra mesmo, uma promessa na minha vida. E tudo ali começou a minha história. Tive esses filhos. A minha mãe, quando eu tive a minha primeira filha, a minha mãe disse que não queria ela porque eu era mãe solteira. E era para me dar ela, eu não dei ela porque não achei ninguém para me dar ela, a minha filha, né? Porque eu creio que essa também é uma promessa de Deus. Ela já veio com a promessa dentro do meu ventre. Jesus já tinha uma obra também na vida dela, porque eu creio. Eu também quis tomar remédio para tirar a vida da minha filha, ainda no meu ventre, mas como Deus ele é fiel e Deus ele é maravilhoso, porque eu creio, irmão, que Deus já te escolheu dentro do ventre da tua mãe, assim como Deus já tinha escolhido a minha filha também. E hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, ela também aceitou Jesus, é casada, é batizada nas águas e Deus está fazendo a obra na vida dela. E assim, irmão, e eu queria tirar minha filha, né? E Deus não permitiu. E eu queria dar ela também e Deus também não permitiu que eu desse. E assim, eu e a minha mãe se obrigou a criar ela porque não tinha ninguém que quisesse. Não tinha achado ninguém nesse dia no hospital que fosse pegar ela. Então, irmão, fui indo. A minha filha foi crescendo, eu fui no mesmo mundo. No mundo do alcoolismo, da prostituição, mesmo conheci um rapaz, tive a minha outra filha. A minha mãe também não quis essa minha filha, porque o meu esposo, que era antes, ele me deixou grávida dela, né? Me abandonou e a minha mãe também disse que não queria a filha. E essa eu consegui dar ela. Eu dei ela com 3 dias de nascido. Uma mulher pegou ela no hospital e eu dei ela, irmão. E hoje ela já tem 14 anos, já está grande também. E assim foi a minha vida, irmão. E assim eu fui indo e eu conheci o meu atual esposo hoje, que o nome dele é Antônio Feitosa. Ele é meu esposo atual. Irmão, eu passei 10 anos da minha vida morando junto com meu esposo. Eu e ele, dentro da nossa casa, nós fomos tendo filho, que hoje eu tenho 5 filhos dele. São 5 filhos que eu tenho dele hoje. Irmãos, a nossa vida era um inferno dentro da nossa casa. Os meus filhos iam crescendo, ia vendo porque ele me batia, meu esposo me batia.
Eu batia nele, ele bebia, ele usava droga, eu bebia. Irmão, dentro da minha casa era só Deus para ter misericórdia. Era um ninho de diabo, irmão, que só Deus mesmo que teve misericórdia das nossas vidas. Era uma traição, ele me traía, eu traía ele. Meus filhos, irmão, eu usava os meus filhos para ir comprar bebida para mim, irmão, nos comércios. Eu saía daqui para as pontes que tinha lá, ameaçando de me jogar nas pontes, na frente dos meus filhos, irmão. Eu batia nos meus filhos, irmão. Eu não cuidava dos meus filhos. E ali os meus filhos iam crescendo naquele rebuliço, vendo o pai dele me bater, vendo eu bater no pai dele. Irmão, só Deus mesmo para ter misericórdia. Irmão, e chegou um tempo que eu fui denunciada por conselho tutelar. Irmão, eu bebia muito, eu passava a semana todinha bebendo. E não era cerveja não, irmão, era cachaça mesmo. Era o álcool puro mesmo, daquela serrana grossa mesmo, viu? Eu passava a semana todinha bebendo, irmão, e eu não cuidava dos meus filhos. Irmão, eu bebia grávida, eu bebia de resguardo, eu bebia depois que eu tinha tido o meu filho amamentando, eu amamentando meu filho e bêbado dentro da rede. Irmão, o sofrimento foi muito grande na minha vida. Os crentes vinham, irmão, e oravam pela minha vida. Irmão, eu tinha raiva de crente. Eu dizia, não quero saber de crente na porta da minha casa. Que quando os crentes vinham, eu já fechava a porta da minha casa. Não queria nem saber, eu tinha raiva de crente. Quando eu já via os crentes passando lá na estrada, eu já disse, lá se vem os crentes. Irmão, e um dia, irmão, todo esse sofrimento, irmão, foi todo esse sofrimento. Eu bebia, meu esposo bebia, meu esposo saía de casa na sexta, só voltava na segunda. Irmão, nosso sofrimento foi muito. E chegou um dia que me denunciaram por conselho tutelar. Agora aí é que vai começar, irmão. Eu sei que eu já sofri muito para trás, mas o maior sofrimento que eu já sofri na minha vida vem agora, depois que eu vou contar para você. Depois que eu tive meu esposo agora, que eu era junta com ele, depois que eu comecei a ter meus filhos, aí que vem o sofrimento. E um dia eu fui denunciada, irmão, por conselho tutelar. Fui denunciada por conselho tutelar. Irmão, a minha vida era uma tribulação tão grande. Todo dia eu me separava do meu marido e quase todo dia eu voltava. Irmão, era um rebuliço horrível, era algo terrível, irmão. O inimigo queria porque queria nos cefar, queria porque queria nos matar. E meu esposo me batia. Irmão, chegou uma vez que meu esposo me bateu tanto de facão. Ele me bateu de facão. Ele só não me matou nesse dia porque a minha sogra mora perto de mim e eu corri daqui para lá e pulei no portão dela pedindo socorro. Foi com que ela me trancou dentro de um quarto e não deixou ele ir aonde estava eu. Porque, irmão, eu acho que eu nem sei o que era que tinha acontecido. Fiquei com o meu corpo todo roxo, irmão. Irmão, era um sofrimento muito grande. Ele me pegava, me jogava nas paredes, meu esposo, bêbado, drogado, me pegava, me jogava nas paredes. Irmão, eu passei 2 meses com meus peitos aqui, tudo arrebentado. Dele me tacar no chão, dele me jogar no chão, dele me jogar nas paredes, dele fazer todas essas coisas comigo, irmão. E chegou um dia, irmão, que eu fui denunciada por conselho tutelar. Fui denunciada por conselho tutelar e eu já tinha tido meus filhos e eu estava grávida. Estava grávida da minha filha mais nova, que hoje tem 6 anos. E eu fui denunciada, irmão, por conselho tutelar e o juiz tomou eles de mim. Tomou eles de mim, irmã, eu nem vi. Eu estava bêbada nesse dia, porque eu tinha me separado do meu marido, ele tinha ficado num povoado, eu tinha ido para outra cidade. E o juiz mandou tomar os meus filhos, tirou ele de mim, eu estava bêbada. Eu nem vi, irmão. Irmão, quando eu acordei nos outros dias, porque o conselho tutelar já tinha ido na minha casa, tinha me dado conselho, pedido para mim parar de beber. Porque se eu não parasse de beber, os meus filhos iam todos para um abrigo. Irmão, ali a gente pensa que não vai acontecer com a gente, irmão. A gente vê na televisão, nas redes sociais, casos acontecendo, e a gente nunca pensa que vai acontecer com a gente. Mas um dia, irmão, se nós não abrirmos o olho, um dia acontece. Um dia acontece, irmão.
Aí, irmão, vieram, me aconselharam e eu disse que ia parar de beber, não ia mais beber para me cuidar dos meus filhos. Eles, irmão, me deram muita chance e eu não agarrei. E quando chegou um dia eu tava bêbada e eles levaram eles todos. Tinha um filho meu, irmão, que ele ainda amamentava. Eu estava grávida e não sabia e ainda amamentava o meu filho. Tiraram ele de mim, ele pequeno, irmão. Você já pensou? E a minha filha mais velha tinha 10 anos. Já tinha conhecimento, os meus 2 filhos mais velhos e ela, que é a mais velha. Já tinha conhecimento do que realmente estava acontecendo. Irmão, e eles foram tirados de mim. E a mulher do conselho tutelar foi na minha casa e disse assim: olha, você só vai ter os seus filhos de volta se você ir para uma clínica de recuperação e você fazer um tratamento. Você e seu esposo. Aí sim, um dia você vai poder ter os seus filhos de volta. Irmão, e eu ali naquele rebuliço, bebendo, e eu ali dizia que não ia, porque não ia. O meu esposo, imediatamente, ele já disse que ia, porque ele não queria perder os filhos, né? Irmão, olha, quem usa droga, quem bebe, quem fuma, tem vontade de deixar, irmão. Só que a gente não consegue. É algo muito forte. O inimigo, ele é terrível, irmão. Ele atua nas áreas mais fracas que você tem. E a gente tinha vontade de deixar, só que a gente não conseguia, irmão. A gente já era... Eu mesmo já bebia desde os meus 12 anos de idade. Aí, irmão, meu esposo, eu conversei com ele, aí a gente aceitou. Nisso, irmão, pegaram meus filhos, levaram eles para um abrigo. E lá, irmão, eles ficaram. Irmão, aí onde foi que começou todo o meu sofrimento. E eu fui para essa clínica de recuperação. Meus filhos passaram 8 meses no abrigo e eu 8 meses nessa clínica de recuperação junto com meu esposo. Eu numa clínica e meu esposo noutra. Nós não estávamos juntos. Só os meus filhos que estavam no mesmo orfanato, eles todos ficaram juntos. Irmãos, quando eles foram para lá, que eu fui para a clínica de recuperação, você sabe quanto tempo, irmão, eu passei para ver eles pela primeira vez? Irmão, eu passei 3 meses. 3 meses para poder ver meus filhos pela primeira vez. Você já imaginou uma mãe? Porque, irmão, eu tinha vontade de deixar de beber. Só que eu não conseguia, sabe? Os vícios, as coisas, falava mais alto. Eu não conseguia, irmão, de jeito nenhum. E ali, irmão, quando meus filhos foram, que eu cheguei naquele espaço de acolhimento, que é aquela clínica de recuperação, ali começou o meu sofrimento. Eu chorava de dia e de noite, irmão. Não tinha um dia sequer que eu não chorasse. Irmão, quem é pai, quem é mãe sabe o que é ter os seus filhos tirados de você e você passar 3 meses, irmão, sem ver seus filhos, sem poder dar um beijo, sem poder dar um abraço, sem dizer para eles o que tinha acontecido. Porque na minha mente, ali, eu ficava imaginando, o meus filhos tá dizendo assim, cadê a minha mãe? Por que que a minha mãe não vem me ver? Será se a minha mãe não me quer mais? Irmão, foi 3 meses de sofrimento, irmão. 3 meses de muita lágrima, de muito choro. E eu passei 3 meses sem ver meu esposo, ele passou 3 meses sem me ver. E nós juntos passamos 3 meses sem ver os nossos filhos. Irmão, foi um sofrimento grande. Irmão, ali onde eu estava, tinha muita mulher, irmão, de todo jeito que você possa imaginar. Tinha mulher ali, irmão, que usava droga, alcoolismo, tudo enquanto que mulher que já tinha matado. Irmão, tinha mulher ali que estava ali com tornozeleira. Tinha mulher ali, irmão, que já tinha passado 5 anos preso porque tinha matado uma pessoa. E ali aquelas mulheres que dormiam junto comigo, dentro daquele quarto, elas dormiam com a faca. Elas dormiam com faca, irmão, debaixo das suas camas, para querer me matar de noite. Irmão, era um sofrimento muito grande. É um sofrimento muito grande. Eu não saía de lá para lugar nenhum. Lá é um lugar preso, irmão.
a gente fica preso lá dentro, a gente não sai de lá para lugar nenhum, não. Eu só saía de lá, irmão, para me fazer o meu pré-natal, que eu estava grávida, e para me ver os meus filhos, irmão, que eu só via eles uma vez por semana. Uma vez por semana, e isso, irmão, quando tinha carro para me ir. E quando não tinha, eu só ia ver eles na outra semana. Passava de 2 semanas para me poder ver os meus filhos. Irmão, eu sofria muito, irmão. Mas só que o bom, irmã, de eu ter ficado lá, só que eu era muito tranquila, eu era muito na minha. Eu só era ruim quando eu tava bebendo, irmão. Mas quando eu não bebia, eu era pessoa tranquila. E eu vivia ali muito tranquilo. Logo eu estava grávida, né? Mulheres ali queriam me matar, irmão. Todo dia uma caçava confusão comigo. Pra querer me bater, pra querer me matar, me xingar, fazer tudo enquanto. Irmão, foi uns 8 meses, irmão. 8 meses de sofrimento. Olha que 8 meses não é 8 dias. 8 meses é muito, irmão. É quase um ano dentro do lugar daquele sem poder sair de lá. Mas aí, irmão, vem a parte boa. Aí vem a parte boa também, que teve a audiência dos meus filhos. Foi marcado, depois que eu já tinha tido a minha filha, foi marcada a audiência. Já tinha se passado 8 meses já. Eu tive a minha filha e teve a audiência. E nessa audiência, o juiz me deu os meus filhos de volta. Irmão, isso é maravilhoso demais. Quando eu ia visitar meus filhos, irmão, quando eu saía de lá, eles não queriam que eu viesse. Eles começavam a chorar. Dizer, mãe, não vai, não me deixa aqui. Eu quero ir também. Irmão, isso dói muito na gente, sabe? Dói demais, irmão. Não desejo isso pra ninguém. Eu não falo, irmão, pra pior inimigo, que hoje em dia eu não tenho. Eu não tenho um pior inimigo. Eu não tenho um inimigo na minha vida. Porque Deus, ele me libertou. E ali, irmão, o juiz, ele me deu meus filhos. E a gente veio embora pra nossa casa. Irmão, antes aqui onde eu tô morando, eu não tinha essa casa. A minha casa, ela era de taipa. Era uma casinha pequena, irmão. Uma casinha pequena que quando chovia, enchia tudo de água. Os quartos enchiam de água. E a casinha era pequenininha. E eu tinha um sonho de um dia ter minha casa. E quando nós viemos de lá, irmão, já na expectativa, quando nós viemos de lá, nós passamos 2 anos. Passamos 2 anos sem beber, meu esposo sem usar drogas, sem fumar, sem nada. Só cuidando dos nossos filhos e trabalhando. E chegou um dia que uma irmã chegou para o meu esposo, da igreja da Madureira, Assembleia de Deus de Madureira, chegou para o meu esposo e fez um convite para ele. Fez um convite para ele e disse assim, olha, vai hoje lá na minha igreja. Vai hoje lá na minha igreja, que hoje vai ter isso, vai ter aquilo, vai ser muito bom. Vai lá que Deus tem uma palavra para ti. Meu irmão, na segunda vez que ela chamou meu esposo, na segunda vez que ela chamou, meu esposo não foi. Eu acho que ele foi na 3ª vez que ela tinha chamado ele. Aí ele foi, irmão. E lá nesse dia, ele aceitou Jesus. Irmão, ele disse que foi uma luta tão grande para ele dizer um sim, para ele sair do lugar dele, irmão, para ir aceitar Jesus, irmão. Quando o homem disse, quem quer aceitar Jesus hoje como Salvador, irmão, ele deu vontade de ir, só que os pés dele ficou apregado. Era como se uma corrente estivesse sustentando ele e ele tivesse querendo ir, mas algo sustentava ele. E ele queria ir, irmão, e ficava assim igual um borbolê. Ele queria ir, mas só que ele não conseguia. E veio um irmão de lá para cá, irmão, e passou na frente dele e disse assim, faz o que o teu coração está dizendo. Irmão, quando o irmão falou isso, imediatamente aquilo que estava segurando ele, soltou ele. E ele foi lá para frente e ele aceitou Jesus nesse dia, irmão. E ele aceitou Jesus nesse dia. Nós, no mês de agosto, que se passou, fez 7 anos. Acho que foi 6 anos que nós abandonamos o alcoolismo. Fez 4 anos que nós aceitemos Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Mas só, irmão, que aí o meu esposo aceitou Jesus e ele veio.
E ele chegou, eu já estava quase dormindo. Ele chegou e disse assim: Neide, tu não sabe o que aconteceu. Eu disse: o que foi? Ele disse assim: olha, eu aceitei Jesus, agora eu sou crente. E olha, irmão, o que eu disse. Quando ele disse assim: eu aceitei Jesus, agora eu sou crente. E eu disse assim: ai, foi? Ele disse: foi. Eu disse: pois a partir de hoje, eu e você não somos mais marido e mulher. Eu e você, a partir de hoje, não somos mais nada. Porque eu vou querer ir para as festas, eu vou querer me divertir e tu não vai ir, não vai poder ir. Então eu vou e tu não vai me empatar e eu vou mesmo. A partir de hoje, o nosso casamento, a nossa vida vai ser diferente, não vai ser mais como antes. Irmão, mas foi mesmo, por isso que a palavra de Deus diz que a nossa boca tanto tem poder para abençoar, como tem poder para amaldiçoar. E quando eu disse, irmã, essas palavras, vou lhe dizer que a minha vida foi uma tribulação. E eu comecei umas enfermidades, irmão, no meu corpo, que eu não sei de onde essas enfermidades elas vieram. Porque eu só vivia no hospital tomando injeção, irmão. Ansiedade, irmão. Só vivia no hospital tomando injeção, tomando remédio. E eu não sei o que era, eu vivia doente. Eu tinha porque tinha doença, eu fazia exame e não dava nada. E aí, irmão, o meu esposo aceitou Jesus. E eu vim aceitar Jesus, irmão, com 5 meses que meu esposo era crente. Foi que eu vim aceitar Jesus. Porque, irmão, eu não vim pelo amor, eu vim pela dor. Estava passando por problemas de enfermidade, como eu já disse, que eu não sei o que era que eu tinha. Eu vivia no hospital, tomando injeção, irmão, e nada daquilo passava. E um dia meu esposo chegou, e meu esposo estava deitado, ele olhou para o teto e viu um brilho, irmão, um brilho. Ele viu assim um brilho. E desse brilho, irmão, que ele viu, uma voz falou com ele e disse assim: chama ela, antes que seja tarde. Mas só que meu esposo não sabia chamar ela quem. No entendimento dele, ele disse assim, que era eu. Mas ele não queria dizer para mim porque ele estava com medo de dizer e pensar que era porque ele queria que eu aceitasse Jesus e tal. Mas não era, irmão. E a voz diz: chama ela antes que seja tarde. Porque, irmão, eu andava em festa, meu esposo em casa, crente, e eu nas festas e mais a minha filha aí, que ela também era desviada, porque ela aceitou primeiro do que eu, ela ainda pequena. E aí, irmão, ficou que um dia, irmão, aí meu esposo, ele sonhou com uma palavra. Ele sonhou com uma palavra que eu não lembro onde era essa palavra. E ele sonhou e nos outros dias ele me mostrou. Ele disse: olha, eu sonhei essa palavra bem aqui, e é para tu. E quando eu li, e ele me contou, irmão, do que ele tinha visto, da voz falando com ele: chama ela antes que seja tarde. Aí ele me contou. Aí, irmão, ele me deu a palavra e eu li nos outros dias de manhã. Isso depois de 5 meses dele crente, irmão. Aí, irmão, ele não desistiu, irmão. Ele continuou perseverando, ele ia todo dia, durante esses 5 meses, irmão. Todo dia, praticamente, ele ia para a igreja, ia orar por mim. Tinha um dia que eu ia mais ele, tinha um dia que eu dormia lá, querendo vir me embora. E eu ia mais ele, não gostava, queria ir me embora. Irmão, eu sei que no dia que ele sonhou com esta palavra, irmão, que eu li esta palavra, na mesma hora que eu li, irmão, eu já entendi o que era que Deus queria me dizer. E ali, irmão, e eu falei imediatamente para Deus. Eu disse: Senhor, se o Senhor me curar de todas essas coisas que eu tô sentindo agora, porque eu só vivo no hospital tomando injeção, tomando remédio e eu não fico boa, se o Senhor me curar de tudo isso que eu tô passando, dessa ansiedade que falta me matar, eu te aceito como Salvador e faço um culto de ação de graça lá na minha casa e eu aceito Jesus. Irmão, tudo aquelas coisas que eu tava sentindo passou, foi assim, foi como se fosse um vento. E aqui, irmão, na minha casa eu fiz um culto de ação de graça e eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Irmão, até hoje, vai fazer 4 anos. 4 anos que eu aceitei Jesus. Eu nunca me desviei da presença de Deus e nem pretendo me desviar. Porque, irmão, de todo o sofrimento que eu passei atrás, irmão, hoje era para mim testemunhar. Porque Deus, ele faz isso na nossa vida. Irmão, e aí vem, irmão, depois que eu aceitei Jesus,
as provações também continuaram. Aí vieram grande, irmão. As provações vieram grande. Com 2 semanas, irmão, que eu tinha aceitado Jesus como meu Salvador, eu passei por uma enfermidade forte. Irmão, me apresentou uma dor de cabeça muito grande. Eu não sei de onde aquela dor de cabeça saiu. Eu sei que eu fui parar no hospital. E ali o médico me internou. Irmão, isso ali já era Deus agindo na minha vida, irmão. Porque ali o Senhor, ele já queria se revelar para mim. Porque Deus se revela, irmão. Deus se revela para aquelas pessoas que ele tem propósito, que ele tem algo grande. Deus, ele se revela. Porque Deus, ele não quer nos perder, irmão. Porque Deus, ele conhece cada um de nós. E ali, irmão, fui para lá naquele hospital. Fui internada 7 dias. Quando tava com 3 dias que eu tava internada, o médico já tinha passado de manhã. O médico já tinha passado de manhã por mim e não tinha me dado alta. E ali, irmão, a minha irmã tava comigo e ela foi para casa dela. E ela disse, isso de tarde, 2 horas. Ela disse, eu vou lá em casa, mas daqui a pouco eu venho pra onde tu tá. Eu disse, tá bom. Ela foi, irmão. E ali, irmão, muita dor de cabeça. Eu já tinha tomado muita injeção. Já tinha tomado muito remédio, irmão. E nada da dor da minha cabeça passar. E ela saiu, irmão, e eu fiquei ali. E eu coloquei a minha mão assim. E eu disse assim, Senhor, me ajuda. Eu não aguento mais. Me ajuda, me tira daqui. Me cura. Abençoa a vida deste pessoal que estão aqui neste hospital. Tem pessoas gritando, Senhor, aqui para todo lado. Irmão, quando eu virei as minhas costas para o lado da porta, que eu coloquei os meus pés, eu senti uma presença nas minhas pernas. E eu falei na minha mente, eu disse assim, meu Deus, as enfermeiras já vêm me dar injeção. Elas já vêm me dar remédio, Senhor. Senhor, eu não aguento mais tomar injeção. Irmão, quando eu virei o rosto, que eu olhei no lado das minhas pernas, eu vi Jesus. Ele estava em pé. Eu não vi o rosto dele, irmão. Daqui para cima eu não via. Eu só vi aquele roupão dele e aquele chinelozinho, como passa nos filmes. Irmão, quando eu vi ele, imediatamente ele falou comigo e disse assim, minha filha, te levanta daí e vai-te embora. Irmão, isso foi meio que ter me dado aquela injeção, irmão, que como fosse aquela injeção que desce de você, que você não sente mais nada. E ele falou comigo, minha filha, te levanta daí e vai-te embora. Irmão, na hora que ele falou isso, irmão, na hora que, irmão, eu digo que é Jesus porque eu não sinto que era um anjo. Eu vi, não era, para mim não era anjo, para mim era ele, Jesus. Eu vi como se fosse ele, Jesus. Ele não brilhava, irmão. Ele veio como uma pessoa normal. Como se eu tivesse aqui, né? Só com aquele roupão normal. E ele falou comigo, minha filha, te levanta e vai embora. Irmão, quando ele falou isso, irmão, aquela dor de cabeça, imediatamente ela estancou. Eu já não tava sentindo mais nada. Eu só tava com aquele grosso na minha cabeça, que fica um grosso na cabeça da gente, né? Porque dói tanto a cabeça da gente que fica aquele grosso. E ali, irmão, eu me levantei. Imediatamente eu corri para o médico. O médico já tinha passado por mim e não tinha me dado alta. Eu corri para o médico e disse assim, doutor, eu quero ir embora. Ele disse, não, a senhora não pode ir embora, porque a senhora ainda não passou a dor de cabeça, a senhora tem que ficar internada até os 7 dias. Eu digo, doutor, eu quero ir embora, porque Jesus veio aonde eu estava. E ele falou comigo e ele mandou embora e eu vou embora. E eu vou me embora, doutor. Ele disse, pois então pode ir. Se Jesus apareceu para você e mandou você embora, então pode ir. Irmão, eu sei que eu vim embora e eu testemunhei na minha igreja para a honra e glória do Senhor Jesus. E outro, irmão, eu vi Jesus outra vez, tive outra visão. Vi Jesus no hospital curando uma criança que ia ser entubada. Ela teve um surto de falta de ar e ela foi para o hospital, tinha estourado algumas coisas por dentro dela e eu estava aqui na minha casa, eu recebi a notícia
que ela ia ser entubada, que ele era o meu pastor nessa época, né? Ele era meu pastor. E eu estava vendo um testemunho na internet, irmão, que uma mulher, ela estava com seu esposo hospitalizado, e ela todo dia ela cantava um louvor para ele. Ela estava crendo que Deus podia curar o esposo dela. E ela cantava aquele louvor que dizia assim: eu creio que tu és a cura, creio que não há outro igual a ti. Então, irmão, essa mulher, eu estava vendo esse testemunho que essa mulher todo dia cantava. E eu aqui, quando eu recebi a notícia que a filha do meu pastor estava lá, e eu estava aqui na rede, eu imediatamente eu estirei a minha mão no rumo de lá do hospital. E eu disse assim: se Jesus fez na vida daquele homem através daquele louvor, Jesus também pode curar a filha do meu pastor. Então, irmão, aqui eu fechei os meus olhos e comecei a louvar este louvor para ela lá. Estendi a minha mão para lá e comecei a louvar. E nesse momento que eu estava louvando, eu tive a visão, eu vi Jesus lá no hospital. Jesus estava lá dentro da sala, irmão, daquele hospital. Aonde ele estava bem branquinho. Eu não vi a menina na cama, mas a menina estava na cama. Eu via ele todo de branco, ele estava de costa. Não vi o rosto dele também, eu só vi a mantazona dele branca. Oh, glória! Ele entrou lá, irmão, como médico dos médicos para curar aquela criança. Oh, aleluia! Ele estava lá, irmão, todo de branco, irmão, aonde estava aquela criança. E eu via ele passando as duas mãos assim em cima dela, curando ela. Irmão, aquilo foi muito lindo. Chega, eu estou contando e estou aqui me arrupiando toda para você. Irmão, foi muito lindo. Eu não tive coragem, porque, irmão, eu tinha aceitado Jesus recentemente. Eu não sabia de quase nada o que era visão, o que era nada daquilo. E eu contei para uma irmã da igreja, e eu contei para ela o que eu tinha visto, que eu tinha visto uma visão. Jesus estava curando a filha do pastor naquele hospital. E eu fiquei com medo de contar para o pastor. E eu disse para ela também que não era para ela contar, porque eu estava com medo de ser coisa da minha cabeça. E ela, irmão, imediatamente ela disse: não, eu vou contar para o meu pastor, porque o pastor tem que saber que a irmã teve essa visão de Jesus curando a filha dele no hospital. E ela pegou, irmão, e contou para o meu pastor. E o pastor, quando o pastor soube que eu tinha visto Jesus curando a filha dele lá no hospital, o pastor, ele recebeu, ele disse assim: então eu recebo, irmão, porque eu creio que é de Jesus. Eita glória! Então, irmão, nesse momento o pastor, ele recebeu aquela visão também, irmão. Ele estava crendo que eu tinha tido aquela visão, que Jesus tinha curado a filha dele. Então, irmão, além de eu ver Jesus, irmão, a filha do pastor também viu. A filha do pastor também viu. Quando a avó dela chegou lá, ela disse assim: vovó, a senhora não sabe quem esteve aqui. E ela disse: quem foi, minha filha? Vovó, Jesus esteve aqui, oh glória. Ela disse assim: vovó, Jesus esteve aqui, aleluia. E Jesus me curou, vovó. Irmão, isso é maravilhoso, irmão. Porque Jesus, quando ele mostra, irmão, ele prova. Quando ele dá visão para alguém, ele mostra que ele deu. Porque ele revela para outras pessoas também, irmão. E isso é muito maravilhoso. A palavra do Senhor diz que Jesus não vai fazer nada se antes não revelar aos seus profetas aquilo que ele tem para fazer, né, irmão? Irmão, então creia nesse testemunho. Creia nesse testemunho, porque meu testemunho, ele é verdadeiro. Jesus, ele diz na sua palavra: vós sereis os meus testemunhos. Porque Jesus diz que nós seremos os testemunhos dele? Porque, irmãos, o testemunho de Jesus é fiel. O testemunho de Jesus é verdadeiro. E o nosso testemunho também tem que ser fiel e tem que ser verdadeiro. Amém? Então que Deus venha abençoar grandemente a vida de cada um de vocês, assim como Deus tem abençoado a minha vida, como eu tenho passado luta, mas também as vitórias também vêm, porque Deus, ele é fiel na nossa vida. Se você aceitou Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida, irmão, então creia, porque Deus, ele está trabalhando na tua vida. Mesmo, irmão, que você não perceba os cuidados que Deus tem na tua vida, mas ele está cuidando nos mínimos detalhes. E outra coisa,
Quando você estiver orando, você pedir algo a Deus, porque tudo que nós pedimos a Deus, irmão, a gente já quer que Deus providencie logo, né? É a cura, é a libertação, é a restauração, seja o que for, irmão. Mas nós temos que saber uma coisa também, que não é no nosso tempo que o Senhor faz. O agir de Deus não é igual ao agir do homem. O agir de Deus é diferente do agir do homem, irmão. Nós quer tudo logo, mas Deus não. Deus, ele trabalha. Deus, ele trata, aleluia. Deus, ele cuida, aleluia. Deus, ele faz, se for possível, até nós passar no vale da sombra da morte, irmão. Mas ele está conosco. Então, creia neste testemunho. Creia no teu milagre. Não desista do teu caminho, porque Jesus diz na sua palavra que aquele que persistir até o final, esse será salvo. Não só tu, irmão, mas creia que tu e a tua casa será salvo. Se você persistir até o final, será salvo tu e a tua casa. Amém? Porque, irmão, o que espera por nós é a cidade santa, é a nova Jerusalém que está preparada desde a fundação do mundo para mim e para você. Amém? Creia neste testemunho, creia nessas palavras, porque eu sei que o Senhor vai te abençoar grandemente em nome de Jesus. E aqui eu agradeço primeiramente a Deus por essa oportunidade e o canal Semeando Vida por essa oportunidade que eles estão me concedendo. Que Deus abençoe a cada um no nome de Jesus. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.